Olá, eu sou Vitor, graduando no curso de História na Universidade Estadual do Paraná. Também sou escritor de ficção científica e faço algumas pinturas e ilustrações, mas só quando me resta tempo. Estou aqui para comentar um pouco sobre o que é a história pública, qual o objetivo dela e por que ela é tão importante hoje em dia no cenário de pesquisa em história. Durante os 3 anos de graduação na Universidade Estadual do Paraná, fui desenvolvendo um apreço por um campo específico da história, a história pública. Se no início a história pública foi descrita como um campo de trabalho para historiadores fora da academia, hoje essa área abraça novas conceituações, ampliando o diálogo com a comunidade fora da academia científica e dando foco para a história feita com o público, pelo público e para o público. Vou dar uma resumida em cada campo de trabalho e mostrar por que eles são igualmente importantes, tanto para a divulgação da ciência histórica como para a sua produção. De maneira resumida, tal área preza pelo intercâmbio e diálogo entre historiógrafos e o público, sendo que o diálogo entre eles se mostra cada vez mais necessário, principalmente nos últimos anos, quando ficou exposto o distanciamento entre o que os historiadores pesquisam com aquilo que as pessoas consomem e entendem sobre história. Essa área de pesquisa já existe desde meados da década de 1970, lá nos Estados Unidos, e foi se desenvolvendo em outros países, principalmente de origem anglo-saxã, cada um com sua demanda social e tendências historiográficas próprias. Certas práticas e perspectivas que hoje são vinculadas à história pública existem há muito tempo no Brasil, mas de forma oficial foi apenas em 2012 que foi criada a Rede Brasileira de História Pública, sendo que só em 2019 tivemos o primeiro mestrado na área oferecido por uma instituição de ensino superior, disponibilizado pela Universidade Estadual do Paraná, campus de Campo Mourão. O passado sempre foi um campo de disputas, mas é necessário que esses atritos sejam justos, baseados na realidade, não em fatos distorcidos ou qualquer outra coisa que deturpe o trabalho dos historiadores, estes especializados em estudar e interpretar o passado. Com a internet, esses pesquisadores ganharam uma nova oportunidade de divulgar seus estudos para o máximo de pessoas possível. Mas o que aconteceu foi que profissionais de outras áreas ocuparam esse espaço, criando conteúdo sobre história que possuem muitos problemas conceituais, metodológicos e até mesmo factuais, mas que pela apresentação chamativa, o público prefere conteúdo simplório e impreciso do que um produto denso e com uma estética mais básica. O impacto dessa divulgação científica feita por não especialistas foi pouco debatido no Brasil, até o momento em que fatos já estabelecidos na academia foram desestabilizados por uma massa de pessoas desinformadas, como a negação do Holocausto, o crescente número de neonazistas pelo Brasil, a conspiração de que o homem nunca foi para a Lua, entre outras polêmicas que deixam os historiadores puxando seus cabelos. Com todas essas novas problemáticas estabelecidas pela internet, a área da história pública tornou-se um campo tão recente quanto importante no Brasil e no mundo. Já faz tempo que os historiadores entendem o público como necessários na produção historiográfica, pois de nada importa para o pesquisador se sua tese não tiver impacto social. Assim, além da pesquisa feita com base em fontes produzidas pelo público, é necessário para o trabalho historiográfico que as pessoas consigam consumir estudos acadêmicos. Por isso é fundamental produzir obras para o público, adaptando a linguagem de forma mais compreensível e dinâmica. Além de escrever de maneira entendível, o historiador precisa trabalhar com a estética do seu conteúdo. Trabalho que profissionais de outras áreas possuem maior afinidade. São nesses casos que encontramos a história feita pelo público, como trabalhos feitos por jornalistas e por outros designers, publicitários, etc. Todos esses, com ou sem consulta de especialistas, possuem problemas. Normal, isso não tira a importância da divulgação de conteúdo. Eu mesmo só comecei a gostar de história por conta dos podcasts cheios de anacronismo e erros conceituais e factuais produzidos pela produtora de conteúdo Jovem Nerd. Nem tudo que disser é científico, mas não tira o valor de uma obra que se importou com o mínimo de coerência, trabalhando com historiadores em seus podcasts. Entretanto, é preciso ter cuidado na hora de produzir e consumir conteúdos pela internet, seja de qualquer área.
evitando acreditar em pessoas que dizem asneiras com muita convicção e, no mínimo, se certifiquem que elas deixaram as fontes para consulta. Ainda mais recentemente, percebeu-se a importância de trabalhar em conjunto com o público, que deixa de ser um agente passivo, mas participativo na construção da pesquisa, pois pessoas, historiadoras ou não, possuem concepções diversas sobre a ciência histórica e sobre a sua história. O historiógrafo precisa sair do pedestal de saber-tudo para entender outras perspectivas de mundo. Assim, trabalhamos com entrevistas em busca de memórias, entendendo o que o público diz não só sobre o passado experienciado, mas como esses indivíduos se relacionam com tais experiências. Como vocês podem ver, eu usei exemplos de história pública vinculada à internet, mas existem outros exemplos fora disso, como livros e filmes, HQs, entre inúmeros outros. Mas e você? Depois de tudo isso, consegue identificar outros locais onde há história pública? E o que você acha sobre essas formas de consumo de história? Bom, comenta aí embaixo e até a próxima!